Boa tarde, meus queridos. Bom, mais uma vez nesse início de retomada, né, dos nossos estudos, nessa situação de pandemia, vamos falar ainda da arte sacra. Mas como esse processo se deu? Como é que isso ocorreu não só na arte, mas na história? Porque, como eu já disse, uma coisa está ligada à outra. Então a gente tem que falar um pouco, sim, do período histórico para a gente entender por que a arte era feita naquele período daquela forma. Por que a arte, por exemplo, medieval era feita de uma forma diferente da arte, sei lá, da arte contemporânea ou da arte rupestre, dois extremos, né? Ou da arte, sei lá, pop art, enfim. Tudo tem a ver com o contexto, tudo tem a ver com o momento. E a Europa estava passando por um monte de transformações. Esse monte de transformações foi transformando a arte também. Inclusive a arte sacra, né? A arte medieval, melhor dizendo. Estava estando profundamente entrelaçado com isso, ela vai sofrer várias mudanças. E aí uma coisa importante, um fator importante para essa mudança toda foi a queda de Constantinopla. O que era Constantinopla? Constantinopla é uma cidade muito importante. Hoje em dia é Istambul, na Turquia. E essa cidade, ela tem uma parte dela que é europeia e uma parte dela que pega no Oriente Médio. E ela está num ponto no mar Mediterrâneo que ela, dependendo de quem controla Constantinopla, controla também a passagem da, da Europa para o Oriente Médio, inclusive para a Índia, né? Onde tinha muitas especiarias, onde a Europa gostava de comercializar, né? Com a Ásia em geral. Bom, mas a queda de Constantinopla se dá já no século XV, né? Ou seja, já no finalzinho da Idade Média, no finalzinho da arte, né, da Idade Média. Mas muita coisa aconteceu antes disso. A visão da arte europeia estava profundamente ligado com o crescimento da Igreja Católica. E o que aconteceu com a Igreja Católica? A Igreja Católica teve grande força na queda do Império Romano, né? O Império Romano, que é uma das bases, né, da nossa cultura, se fragmentou, e aí o último reduto era Bizâncio, né? Era Constantinopla, essa cidade tão importante, exatamente porque era a sede do Império Bizantino, né? Que na verdade acho que eles nem se chamavam de Império Bizantino. Eles não tinham essa visão de si mesmos como Império Bizantino. Mas é um momento onde o cristianismo tem uma força muito grande na Europa, exatamente por causa desse momento. E aí você vai ter uma arte cristã, mas profundamente relacionada ao período românico, né? Ao período dos romanos ainda. Então, do século V ao século X, mais ou menos, você vai ter o que a gente chama de período românico, né? Ou arte românica, que é uma arte mais voltada para o divino,
para a relação do divino sobre a gente e, e não o do humano se relacionando com isso. E aí você tem várias, várias questões nesse período principal, né? Você tem, por exemplo, obras artísticas que não são assinadas. Por quê? Porque o patrão de estudo é a igreja. Então a igreja não está se importando com o artista, no sentido de que o artista ele é só um instrumento do divino. Então, o artista faz as coisas e a recompensa dele está ligada ao divino. Ele não tem essa autoria. Até porque os livros medievais também não tinham essa questão de autoria. Na verdade, eles costumavam ser compilados, né, de várias pessoas que pensavam de uma forma semelhante ou trabalhavam para um mesmo assunto. Além do mais, as figuras que eram humanas não eram retratadas de uma forma humanizada. Elas eram retratadas com um halo em volta da cabeça, para simbolizar que são personagens divinos ou tocados pelo divino. Era uma forma, como eu disse na aula anterior, deles representarem o divino, ou como o divino toca a terra, como o divino permeia a nossa vida. E sempre a figura de Deus ou a figura do que é tocado pelo divino era central, era centralizada, para se dizer que aquele era o tema central daquela arte. E aí você tem isso, tanto na pintura, quanto nos afrescos, né? Nos murais. Você tem isso na arquitetura também. E a arquitetura está profundamente ligada ao românico nesse momento, onde você tem as catedrais, as igrejas são mais baixas, mais fortes, robustas, feitas de tijolos e mais escuras, como se fossem castelos, porque a ideia era refletir essa fortaleza divina. E isso tinha tudo a ver com o que estava acontecendo lá em Constantinopla. Tudo que estava acontecendo ali. Por quê? Porque aquela cidade ali também passou por vários períodos de disputa, principalmente pelos turcos otomanos. E esses turcos otomanos, eles queriam aquela rota, todo mundo queria aquela rota era super importante. Então, a Europa refletia muito isso. E, portanto, aí começam as cruzadas. E as cruzadas tiveram um papel super importante porque elas aumentaram o poderio da igreja e, consequentemente, a arte estava muito mais focada nisso. E assim como as catedrais tinham esse aspecto rígido, esse aspecto de castelos, esse aspecto de paredes grossas, colunas grossas, elas refletiam também essa ideia de que o inimigo, né, seja o inimigo físico, seja o inimigo ideológico, não poderia adentrar ali. Que ali era o local sagrado, o local de Deus, onde Deus não permitiria hereges se aproximarem. Olha que interessante, que perigoso, né, esse pensamento. Então, esse período só começou a mudar quando Constantinopla e essa área, né, a gente tem que entender que a geografia e a história andam profundamente juntos, assim como a arte anda junto com as duas. É uma forma de entender todas as relações complexas do mundo, né? Como é que as coisas aconteciam. E aí a gente tem as cruzadas, né? E com isso a gente tem mudanças no pensamento artístico.
Muita coisa estava mudando. Então, o que acontece? Todo esse movimento, tudo que estava acontecendo na Europa nesse momento, acabava refletindo na arte. E isso vai culminar lá depois no Renascimento, né? Que tem a ver com essa questão toda de Constantinopla. Que tem a ver com o fato de que não só a força maior da igreja minava de Roma, né? Do Vaticano e de toda a herança cultural dos romanos, mas também do fato de que a Itália, estando no Mediterrâneo, tinha uma influência muito grande nessa questão do comércio, né? Do comércio com a Índia, do comércio com o Oriente Médio. Então, profundamente interessada nessas mudanças, né? Profundamente motivada por isso. E aí, você vai vendo essas reflexões acontecendo na arte também. Ou seja, o período românico ele é muito mais próximo do bizantino. Portanto, as imagens são chapadas, todos os personagens estão no mesmo plano, com aquele halo divinizado. Não há uma intenção de representar os personagens como pessoas reais. O intuito é representar algo divinizado. Ao passo de que já no período gótico, né, que aí vai mais ou menos do século X ao século XV, você começa a ter esboços disso. Preocupação com sombra e luz. Quais personagens eles queriam iluminados, quais personagens eles não queriam iluminados, de forma que aqueles personagens que ficassem iluminados ficassem em primeiro plano. Planos, daí uma noção de profundidade e uma noção de que aquele que está vendo a imagem é um espectador. É como se estivesse vislumbrando uma cena em si. A ideia de uma cena. E aí você tem esboços também de perspectiva, de plano, de fundo, de proporções. Os personagens perdem aquele halo. Alguns artistas começam a assinar suas obras. Francesco de Cerceni, o Giotto de Bondone. São dois grandes nomes dessa época. E eles refletem muito bem esse tipo de pensamento, né? De coisas que estão mudando e o de como o humano, né? O componente humano vai se relacionando agora com o componente divino também. Então é um período muito importante nessa mudança da história, que vai culminar com a queda de Constantinopla e quando o Império Otomano corta essa relação, né, com a Europa, né, daquela mesma forma, os europeus passam a ter que mudar essa rota. E aí começam as grandes navegações. E a gente fala no próximo vídeo sobre o Renascimento. Fique com Deus, um grande abraço.